Amém. Estamos chegando ao final do ano. Muitas lutas enfrentamos. Alguns tiveram perdas. Tivemos muitos conflitos, ou estamos tendo muito conflito armado no nosso mundo. Enchentes, terremotos e tantas guerras, mas até aqui o Senhor, Ele nos ajudou. Até aqui o Senhor nos conduziu em triunfo e nós louvamos a Deus que em meio a tanta coisa ruim que aconteceu neste mundo, no nosso mundo, muita coisa boa também aconteceu e nós temos visto a mão soberana de Deus, o propósito de Deus, Deus por meio da sua soberania, conduzindo a história, conduzindo o seu povo, conduzindo a sua igreja. E nós sabemos que nenhum dos desígnios do Senhor serão frustrados, que os desígnios do Senhor, eles irão se realizar, porque Deus está no controle de todas as coisas. E essa é a nossa perspectiva como cristão. Nós temos visto na internet um monte de gente com previsões, surgindo profetas, revelações ou pseudo-revelações de quem vai morrer, de muita gente morrendo, de tanta tragédia que irão acontecer em 2024. Mas nós que seguimos ao Senhor, nós que adoramos ao Senhor e cremos no Evangelho de Cristo Jesus, nós não seguimos os profetas ou os pseudos-profetas, as pseudo-profecias. Nós cremos na palavra de Deus, naquilo que está escrito e naquilo que Deus tem prometido ao seu povo e à sua igreja. E é nessa perspectiva, irmãos, que devemos viver o ano de 2024. Devemos viver sobre a perspectiva da palavra de Deus. Aquilo que Deus tem prometido a nós. Esta é a nossa esperança. Ainda que se levante milhares de profetas com profecias mirabolantes, nós não seguiremos esses profetas, nem ouviremos as suas profecias. Nós nos manteremos fiéis à palavra de Deus e à promessa que Deus tem para nossas vidas. Sabemos que enfrentaremos muitas dificuldades, mas o Senhor estará conosco. Da mesma forma que Deus esteve conosco durante todo o ano de 2023, nos desafios que nós enfrentamos, nas angústias que passamos, nas perdas que tivemos, mas o Senhor nos conduziu em triunfo. O Senhor conduziu a sua igreja. E a cada dia que nós vivemos, nós percebemos como a palavra de Deus ela se cumpre na vida da sua igreja. Principalmente quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo Jesus. E essa promessa continuará sendo realizada na vida da igreja. Cristo irá continuar nos conduzindo. E a coisa boa que existe no término de cada ano é nós sabermos que a cada ano que termina, nós estamos nos aproximando da vinda de Cristo. Já tem gente profetizando por aí que Cristo vai voltar em 2024. Eu espero que não volte para desmascarar esses profetas. Mas nós não cremos neles, nós cremos na palavra de Deus. E nós sabemos que a cada ano que termina e a cada ano que começa, o Senhor Jesus está à porta, está se aproximando. Se Ele vier em 2024, amém. Se Ele não vier, continuaremos seguindo a nossa vida cristã, pregando o Evangelho, nos reunindo dominicalmente para prestar culto público, continuando celebrando os nossos cultos, ensinando a palavra de Deus, aguardando fazer um sermão. Nós vamos simplesmente fazer algumas reflexões que eu aprendi com aquele amado pastor e eu gostaria
de fazer essa reflexão com os irmãos. O ano de 2023 acaba daqui a algumas horas. Nós precisamos trazer à memória algumas coisas que nós, no dia a dia, a gente tem deixado escapar. E quando nós falamos, nós estamos falando desde os pastores, a liderança da igreja, chegando aos membros da igreja, e que nós precisamos resgatar isso na vida da gente, que nós precisamos resgatar na vida cristã. Nós precisamos, a cada dia, estar com esses pontos diante de nós e lembrarmos deles todos os dias. Existem 8 princípios que eu gostaria de ver nesta noite com os irmãos. O primeiro princípio, irmãos, para o ano de 2024 é lembrar os irmãos e lembrar a mim também que nós devemos ser gratos. A gratidão, irmãos, é algo que não pode faltar na vida do cristão. Nós devemos ser gratos. Apesar de todas as dificuldades, nós devemos ser gratos. A gente percebe que na vida de muita gente, muitos crentes têm dificuldades para agradecer a Deus, agradecer ao Senhor pelo que tem. Nós nunca nos conformamos com o que nós temos, nós sempre queremos o que nós não temos e o que muitas vezes nós nem precisamos. E nós esquecemos de agradecer a Deus pelo que temos, pelo cuidado que Deus tem tido para conosco, pelo que Deus tem nos dado. E muitas vezes a nossa ambição é tão grande que o nosso distanciamento de Deus é tão grande que nós não percebemos a necessidade de sermos gratos ao Senhor e esquecemos de ser gratos a Deus. Passa ano e termina ano e nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. Nós temos uma casa para morar, nós temos um salário, pode não ser aquele salário que nós sonhamos, mas é o salário que nós sustentamos a nossa casa. Nós temos uma família, pode não ser a melhor família do mundo, mas é a nossa família. Nós temos nossos filhos, nossas esposas, maridos, nós temos o sustento, o alimento, nós temos a saúde, alguns com dificuldade, mas têm. E esses são motivos de nós agradecermos a Deus. Agradecermos a Deus pelo cuidado que Deus tem tido para conosco, pela manutenção que Deus tem nos oferecido. Que o ano de 2024 seja um ano que a nossa igreja se desperte para a gratidão. Que a gente tenha um coração grato ao Senhor. Que o nosso coração seja um coração aberto para agradecermos a Deus. Muitas vezes nós não percebemos que temos pecado nesse quesito, no quesito de sermos gratos. E reclamamos por aquilo que nós não temos, mas esquecemos daquilo que nós temos. A gratidão deve ser um princípio da vida cristã. A cada manhã a gente agradecer a Deus pela vida, por amanhecermos vivos, pela família, pelo prazer e pelo privilégio de sairmos para trabalhar, pelo privilégio de termos uma igreja onde congregar. O primeiro princípio que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos era o princípio da gratidão. Que o ano de 2024 seja um ano que a gente tenha um coração aberto para agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela vida dos irmãos, apesar do que ele é, do que eu sou, apesar de todos os defeitos deles, apesar de tudo que nós somos, sermos gratos uns pelos outros. O segundo princípio que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, que fosse uma constante na vida nossa de 2024, primeiro, a gratidão, termos um coração grato a Deus. Segundo, termos uma vida de oração. A gente pecou, nós pecamos, eu pequei. Nós temos pecado nesse requisito. A nossa vida, muitas vezes, não é uma vida de oração. Nós temos tempo para tudo,
menos para tirar um tempo para orar. E nós temos pecado nisso, não somente os membros da igreja, os pastores também têm pecado nisso. Nos envolvemos com tanta coisa do dia a dia e esquecemos de algo que é extremamente importante na nossa vida, que é termos um momento na vida para orar. E o tempo passa, e passa rápido. E muitas vezes, quando a gente quer parar um tempo para orar, a gente já está extremamente cansado. Ou o ano terminou e a gente percebe que a gente orou tão pouco, a gente teve tão pouca comunhão com Deus por meio da oração, que a gente percebe como a gente falhou. Como a gente falhou. Nós precisamos redescobrir na nossa vida como cristão, a prática da oração. A prática da oração é algo que está desaparecendo na vida da igreja. E nós precisamos orar. Nós precisamos ter uma vida de oração, e essa vida de oração começa nos nossos lares. Termos um momento para orarmos, para buscarmos a Deus e termos comunhão com Deus por meio da oração. Um terceiro princípio que nós precisamos redescobrir no ano de 2024 e colocar em prática. Primeiro, a gratidão, termos um coração grato. Segundo, uma vida de oração, um momento de oração para orarmos ao Senhor, para termos comunhão com Deus por meio da prática da oração. Mas também tem um quesito que nós não precisamos, que nós não podemos esquecer, e que nós temos esquecido no nosso dia a dia. Nós temos que ler a palavra de Deus. Nós precisamos ler. Nós precisamos ter um tempo para estudar a palavra de Deus. Nós precisamos ter um tempo dedicado todo dia para a meditação e a leitura diária, e nós estamos pecando nisso. Nós lemos todo tipo de coisa, gastamos tanto tempo lendo tanta coisa, que muitas vezes não serve para nada, e nós esquecemos da leitura diária da palavra de Deus. Nas igrejas, a maioria das pessoas nunca leram a Bíblia. A maioria dos crentes esse ano não leu a Bíblia. Nada. Não leu um livro da Bíblia durante o ano inteiro. Se nós fizéssemos uma pesquisa de quem leu a Bíblia este ano, 90% do povo das igrejas não leu a Bíblia. Existe uma falta de conhecimento bíblico gritante. Algum tempo atrás, eu já citei isso aqui, da pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, onde mais de 50% dos membros da igreja não liam a Bíblia e nunca leram a Bíblia, inclusive pastores que nunca leram a Bíblia. Irmãos, não existe crescimento espiritual, não existe crescimento de uma igreja sem que essa igreja leia a Bíblia. Nada substitui a leitura da Bíblia, nós precisamos redescobrir a leitura da Bíblia. E uma coisa que a gente percebe na vida, isso a gente percebe na prática, no exemplo, na prática diária. Quanto mais você se afasta da Bíblia, mais sua vida cristã ela entra em decadência. Existe algo nesse mundo tenebroso que nos afasta da leitura da Bíblia, e você perde completamente o prazer de ler a Bíblia, e isso se torna algo extremamente normal. E você não sente mais nem falta de ler a Bíblia. Nós precisamos, irmãos, redescobrir a importância da leitura da Bíblia na prática da vida cristã diária. Nós só podemos crescer na vida cristã se houver a leitura da Bíblia acompanhada de uma vida de oração. Nós precisamos ter um programa de leitura da Bíblia no nosso lar diário, particular e também familiar, e nisso nós também temos pecado. Existe um quarto princípio que nós precisamos aprender, que nós precisamos descobrir para o ano de 2024. Nós precisamos ter um coração aberto para aprendermos. Um coração aberto para aprender. Um coração ensinável. Um coração que está aberto a aprender acerca do reino de Deus. A igreja precisa abrir o coração e ter interesse no estudo da escola dominical, no estudo da palavra de Deus, na pregação, no conhecimento da palavra de Deus por meio da pregação.
Nosso coração tem que estar aberto a aprendermos a palavra de Deus. Precisamos. A igreja, irmãos, ela não é algo que eu venho quando eu quero. A igreja é necessário, faz parte da minha vida. E é aqui que eu aprendo a palavra de Deus e o meu coração tem que estar aberto. Nós temos que ter um coração aberto neste ano para aprender a palavra de Deus. E o primeiro passo é a escola dominical. A escola dominical tem sido nas igrejas algo sofrível, pouco frequentado. As pessoas não dão valor mais a conhecer a palavra de Deus. As pessoas querem um evangelho daquele coach, daquele que promete bênçãos, prosperidade, que você vai melhorar, que você é o cara. Mas isso não é o conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos estar abertos a aprender a palavra de Deus de 2024. Existe um quarto princípio, um quinto princípio que nós precisamos redescobrir para o ano de 2024. Cuide da sua família. A partir do pastor da igreja, nós precisamos dar mais tempo às nossas famílias. O tempo passa muito rápido. E quando você para, você percebe que você não deu tempo nenhum para sua família. Que você teve tempo para tudo, menos para sua família. Nós precisamos gastar mais tempo com as nossas famílias, em oração, em leitura da Bíblia. E isso nós temos pecado. Temos pecado em cuidar da vida espiritual da nossa família. Nós temos pecado nisso. Nós temos que nos preocupar com a vida espiritual dos nossos filhos, das nossas esposas. E nós temos pecado nisso. Nós passamos semanas, dias, meses, e nós não nos preocupamos como vai a vida espiritual da nossa família, das nossas esposas, dos nossos filhos. Que o ano de 2024, a partir do pastor da igreja, seja um ano que ele se dedique mais, os presbíteros, os diáconos, as famílias da igreja, os chefes das famílias. Seja um ano que a gente pare para dar mais tempo ao cuidado da nossa família. Não vale a pena a gente ganhar tudo, ser bem-sucedido em tudo e perdermos a nossa família. Não adianta o pastor ser um pastor bem-sucedido, pastor de uma igreja bem-sucedida, e ele perder a sua família. Não vale a pena o pastor cuidar da vida espiritual da família dos outros e não cuidar da vida espiritual da sua família. Nós temos que cuidar das nossas famílias, da vida espiritual da nossa família. Nós precisamos colocar dentro das nossas casas a importância da igreja na vida da nossa família. As famílias da igreja precisam descobrir a importância da igreja. E isso compete ao chefe do lar. E nisso eu quero abrir aqui um parênteses para a gente falar. Cuidar da vida espiritual da nossa família, mas também precisamos ensinar a nossa família o amor pela igreja. A igreja, irmãos, não é uma opção. Você, quando conhece a Cristo, se entrega a Cristo e se torna membro da igreja, você tem que amar a sua igreja. Você tem que ser participativo nela. Você tem que frequentar a sua igreja. Você não pode substituir a sua igreja por qualquer outra programação. Ah, hoje é domingo, eu não estou afim, eu vou fazer qualquer outra coisa. Não, domingo é o dia do Senhor. Domingo você tem que estar com a sua família na igreja. Aqueles que são chefes de família têm que ter essa postura dentro do seu lar. Domingo é o dia do Senhor. Eu tenho que estar com minha família na igreja, com meus filhos, com minha esposa e com meus filhos na igreja, porque é o dia do Senhor. É assim que nós levamos a nossa família ao crescimento espiritual. Não somente na vida
pessoal em casa, no nosso culto privado, mas também ensinando aos nossos filhos, a nossa família, a importância da igreja. Nós precisamos amar a nossa igreja como uma parte da nossa vida espiritual, como processo do nosso crescimento espiritual em família. A família tem que estar reunida para a celebração do culto. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Nós já temos falado há muito tempo, desde que quando nós começamos a estudar a teologia reformada, nós temos falado sobre a importância do dia do Senhor. Do dia do Senhor. E isso, irmãos, tem que ser redescoberto na nossa vida. Domingo não lhe pertence. Domingo pertence ao Senhor. Você tem que estar na igreja, porque é no domingo que nós nos reunimos em comunidade para juntos crescermos. A importância do culto público na igreja é porque no culto público nós crescemos espiritualmente. Nós compartilhamos os nossos dons e nós adoramos ao Senhor. O culto público, o culto do domingo, não pode ser substituído por outra atividade, por outra coisa, porque ele não nos pertence, pertence ao Senhor. Em sexto lugar, nós precisamos definir os nossos passos. O que é que nós queremos na vida cristã? O que é que nós queremos, até mesmo na vida? Quais são os projetos que nós temos para a nossa igreja, para a nossa vida pessoal, para a nossa família no ano de 2024? Quais são os alvos que nós temos? Nós precisamos definir aquilo que realmente nós queremos ser. Nós precisamos definir o que é que nós somos em Cristo, o que nós somos como crentes. Nós precisamos definir qual é a nossa atuação na igreja, a nossa participação na igreja como crente, o meu papel como crente. Nós precisamos parar e definir o que é que eu sou como membro da igreja. Em sétimo lugar, tenha um alvo central a alcançar neste mundo, neste ano de 2024. Tenha um alvo para alcançar no ano de 2024. O que é que nós queremos? Qual é o nosso objetivo? Onde é que nós queremos chegar? O que é que você pretende de novo na sua vida? O que é que de novo você quer ter na sua relação com Deus, na sua relação com a palavra de Deus? Precisamos ter um alvo central onde nós iremos nortear a nossa vida. E aos jovens também que estão saindo das faculdades, que estão buscando alcançar o campo de trabalho, você também precisa ter um alvo central na sua vida. Mas esse alvo central não pode ser sem Cristo. Esse alvo central nas nossas vidas tem que ter Cristo como Senhor e Salvador e Senhor soberano sobre nossas vidas. Em último lugar, fale de Jesus. Testemunho de Cristo. Dê testemunho do Evangelho. Dê testemunho do Evangelho. Quantas pessoas você falou de Cristo em 2028? Falar de Cristo não é distribuir literatura. É você parar, sentar com a pessoa e apresentar o plano da redenção realizada por Cristo Jesus. Que o ano de 2024 seja um ano onde nossa igreja, onde nós pessoalmente, como crentes, iremos ter mais tempo e dedicaremos mais tempo para falar de Cristo às pessoas. São esses 8 passos que nós devemos observar para o ano 2024. Primeiro, a gratidão. Seja grato. Em vez de reclamarmos tanto, devemos ser gratos a Deus. Segundo, vamos dedicar mais tempo a uma vida de oração, individualmente e em família. Terceiro, vamos ter mais tempo, dedicar mais tempo para a leitura pessoal, individual e a leitura em família. Quarto, vamos ter um coração aberto para aprender mais da palavra de Deus. Que o ano de 2024 seja o ano onde nós vamos
tirar para aprender mais, para conhecer mais acerca do Deus na qual nós prestamos culto. Em quinto lugar, vamos cuidar da nossa família, cuidar da vida espiritual, cuidar da vida, do crescimento espiritual da nossa vida, da nossa igreja, da nossa família. Vamos desenvolver dentro da nossa igreja o sentimento da importância que a igreja tem na vida da família. Em sexto, defina seus passos. Em sétimo, vamos ter um alvo central na nossa vida cristã. Em oitavo lugar, vamos falar mais de Cristo. Vamos anunciar Cristo aos homens, dizendo que Cristo veio nos libertar da escravidão do pecado, que em Cristo há redenção, que em Cristo há perdão, que em Cristo há salvação e, acima de tudo, que Ele veio nos livrar da ira de Deus e da condenação eterna. Que Deus nos abençoe.